Fala, seus lindos! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô ótimo, tô incrível, tô falando com vocês de novo. Coisas lindas, seres incríveis, mágicos, maravilhosos. Hoje nós vamos falar sobre trabalho da força feita pela pressão de um gás. Traduzindo, trabalho do gás. Tudo bem? É que pressão, força, né, é um detalhezinho. Trabalho do gás, tá bom? Então segue comigo aqui, ó. O que é o trabalho de um gás? Nós vamos entender o que é trabalho de um gás nas três situações que podem acontecer. Então, o trabalho de um gás quando a transformação é isobárica, ou seja, quando a pressão é constante. Transformação que não é isobárica, ou seja, que a pressão é variável. E numa transformação cíclica, onde o ciclo, né, de transformações térmicas ele sai de um ponto e volta para esse mesmo ponto. Pode ser em qualquer formato. Eu fiz um quase círculo aqui, mas pode ser qualquer formato, tá? Como que um gás pode realizar trabalho, ou seja, como que ele pode exercer um trabalho, ou até mesmo realizar, né, receber um trabalho. Isso pode acontecer também. Vamos entender isso, primeiro de tudo, com o que é mais fácil, com uma transformação isobárica, ou seja, com uma pressão constante. Eu vou deduzir a fórmula aqui para vocês, mas calma. Eu estou fazendo essa dedução porque eu sei que ela é importante você entender ela. Eu sei que tem exercícios que você só consegue sair se você souber essa dedução aqui. Tudo bem? Então eu vou mostrar a dedução para você ter essa ferramenta, essa coisa linda, essa coisa mágica aí para você, certo? Vai ser estilo MacGyver. Eu vou te dar um chicletes, um clipes e você faz uma bomba. Mais ou menos, você entendeu? Bom, então vamos lá. Olha, até coçou a cabeça aqui. Bom, primeiro de tudo você tem que entender que nós vamos colocar o gás dentro de um recipiente fechado, hermeticamente fechado, ou seja, não vai nem sair gás e nem entrar gás. Então não tem variação do número de mols. Então o número de mols vai ficar constante. E o resto lá do R, lá, o constante universal dos gases, já é constante. Então, beleza. Aí pode mudar o PV? Não. Pode mudar o VV? Não. Pode mudar o TV? Não. Bom, se é uma isobárica, pressão constante, o P não pode mudar, certo? Mas o V pode e o T também. Tudo bem? Vamos nos concentrar aqui então na mudança do volume. Vamos imaginar aqui, ó, primeiro experimento, estado 1. Você coloca o gás preso, enclausurado num recipiente que tem um volume 1, uma pressão 1 e uma temperatura 1. É que eu não coloquei a temperatura porque não vai precisar dela para fazer a dedução, certo? Você vai variar, você vai mudar o estado desse gás. Então você vai fazer com que ele entre no estado 2. Só que com um detalhe, você vai fazer o volume aumentar, ou seja, o gás vai expandir, vai subir o êmbolo, a tampinha, porém a pressão vai continuar a mesma. Por isso que é isobárica, a pressão continua a mesma. Beleza? Olha que coisa louca. Você tinha um volume pequenininho, que é um volume V1, você agora tem um volume maiorzão, um volume V2. O que aconteceu foi que houve uma variação de volume. Qual foi a variação de volume que teve? Foi essa parte aqui em cima que eu coloquei no desenho em azulzinho clarinho, tá vendo? Um delta V aqui. Esse V2 é o volume total. O volume pequenininho clarinho que eu coloquei ali é a variação do volume. Estava no volume V1, foi para o volume V2, então teve uma variação nesse volume, certo? Tá. Quando o gás começou a subir, começou a expandir, aumentar o seu volume, ele empurrou o êmbolo, ele fez força no êmbolo. Por isso que tem um F ali em cima. Porque o gás está pressionando esse êmbolo para ele subir, enquanto ele está crescendo de volume, certo? Expandindo, certo? Lembra que na física, realizar trabalho é fazer uma força numa determinada distância, por uma determinada distância? É isso que eu vou usar. Eu vou usar o conceito de trabalho na dinâmica, que é força vezes distância, para provar o trabalho na termo, tá? Na termodinâmica, movimento, pá, certo? Bom, então acompanha comigo. Se trabalho é força vezes distância, veja o quanto que esse êmbolo, a tampinha vermelha, subiu. Ele subiu uma altura H aí, Vinão, que você colocou? Sim, subiu uma altura H. Tá ótimo, tá certo. Beleza. Lembra também que na matemática, para você calcular o volume de alguma coisa, você faz a área da base vezes a altura?
A área da base seria a área do êmbolo, que é essa tampinha vermelhinha. Então, a área da base vezes a altura seria a tampinha vermelhinha, a área, vezes a altura, que no caso aqui é o H. Beleza? Tá bom. Bom, e aí isso daí vai ser o volume que você subiu. Qual é o volume que você subiu, Vinão? V2? Não, você não subiu o volume V2. Você subiu aquela parte azulzinha. Então você subiu um ΔV. O volume que você está calculando de área da base vezes a altura é dessa parte azul aqui, ó. E aí dessa parte azul você tem a área da base vezes a altura, que é o ΔV, que é o volume final menos o volume inicial, que fica aquela azulzinha, certo? Bom, vou isolar dessa fórmula, vou isolar o H. Então eu vou passar a área que estava ali do lado do H, vou passar dividindo. Então vai ficar H igual a ΔV sobre A, que é a variação do volume, que é essa parte azul, dividido pela área, que seria a área da tampinha, do êmbolo. Ah, mas quanto que vale essas coisas? Não precisa se preocupar com isso ainda. Tranquilo? Ótimo. Eu vou substituir esse H que eu encontrei aqui na segunda equação lá na equação de cima. Então veja, vai ficar trabalho igual a força vezes H, que é a distância que a tampinha, o êmbolo subiu, que a força foi feita. Esse H eu vou trocar por ΔV sobre A. Então tá ali, ó. Lembra que na física pressão é força dividido pela área? Então eu vou pegar a nova equação que tem as duas juntas, a fusão delas, vou pegar essas duas juntas e vou transformar isso junto com a fórmula da pressão igual a força sobre área em trabalho igual a P dividido por ΔV. Por que, Vinão? Porque ficou ó, trabalho igual a força vezes variação de volume dividido pela área. Ou seja, força dividido por área é pressão. Então eu vou trocar essas duas letras, F dividido por A, eu tiro elas e coloco a letra P. Por isso que fica trabalho igual a P vezes ΔV. Sumiu F, sumiu A. É, eu troquei eles, eu tirei eles de lá e coloquei um P, certo? Presta atenção. Essa fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, ela só funciona quando a pressão é constante, isobárica, pressão constante. Então, quando a pressão é constante, você usa aqui, ó, trabalho igual a P vezes ΔV. O que é P, Vinão? P é pressão. O que é ΔV, Vinão? Variação de volume. Você estava no volume 1, foi para o volume 2, variação de volume. Então tá aqui, ó, trabalho é em joule, pressão em Pascal e variação do volume em metros cúbicos. Tudo um sistema internacional, hein? Tudo sistema internacional. Se o gás aumenta o seu volume, se ele expande, significa que o seu trabalho é positivo. ΔV positivo, trabalho positivo. Se o gás é comprimido, se ele começa a diminuir de volume, então trabalho é negativo. ΔV negativo, trabalho negativo. Beleza? E a pressão, Vinão? A pressão não vai mudar nesse caso. É isobárica, tá bom? A ave não, mas e se não for isobárica? Se não for isobárica, você vai precisar do gráfico de pressão por volume. E aí você vai lembrar que num gráfico de pressão por volume, o trabalho é igual à área embaixo dessa reta, dessa curva. Está escrito aqui, ó. Tudo bem? Presta atenção que eu coloquei um sinalzinho aqui, ó, na setinha. A seta é importante. Por que a seta é importante? Para você saber se ele está indo do V1 para o V2 ou se ele está indo do V2 e indo para o V1. Aí você vai saber se ele expandiu ou se ele contraiu. Beleza? Então a seta do gráfico, esse gráfico tem que ter seta, hein? A seta do gráfico é importante para você saber se é uma expansão ou se é uma compressão, certo? Então faz aí a área e olha para a seta e coloca ou positivo ou negativo nesse resultado da área, que a área é o trabalho. Beleza? Então é isso. E se for numa transformação cíclica, Vinão, ou seja, ele está num ponto e volta para o mesmo ponto, é muito fácil. Basta você calcular a área dentro desse sólido geométrico. Então, no caso aqui, é um desenho meio
ovoide e tal, você teria de calcular a área desse desenho. Ah, mas e se for uma área que eu não conheço? Você transforma em áreas pequenininhas que você conhece, transforma em vários retângulozinhos, vários trapéziozinhos, vai dividindo em pedacinhos pequenininhos, depois você soma tudo, certo? Mas geralmente é um trapézio, geralmente é um triângulo, geralmente é um quadrado, não é umas coisas tão louca assim, beleza? Então, numa transformação cíclica, significa que ele está num ponto, passou por variações de pressão, por variações de volume e voltou nesse mesmo ponto. Significa que o trabalho é a área interna, a área lá de dentro do sólido, belezão? Então tá aí. Você precisa saber também se tem uma setinha girando isso no sentido horário ou se tem uma setinha isso girando no sentido anti-horário. Isso é importante, porque se girar no sentido horário, a transformação, né, ó, ela vai no sentido horário, aí o trabalho é positivo. Se a setinha mostrar que a transformação está indo no sentido anti-horário, então você tem um trabalho negativo. Belezão? Então tá certo. Bom, é isso que a gente tinha para falar sobre trabalho do gás. E aí espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado. Deixa esse like aí, desce o dedo nesse like. Se inscreve no canal e passa esse vídeo para quem você sabe que está precisando. Eu sei que esse vídeo vai te ajudar, te ajudou e vai ajudar outras pessoas. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Até mais. Beijo no coração. Fui!